consumismo e hedonismo, onde a autorrealização consiste no prazer, nas quais os relacionamentos pessoais são vistos como úteis ou inúteis, e isso conduz ao isolamento. Desde jovem, ele experimentou a perda do sentido em ideologias que buscavam algo semelhante, mas de modos diferentes. Primeiro o nazismo, depois o marxismo, que encontrou na universidade. O Papa considera que a raiz dos problemas da Europa é o divórcio entre a fé e a razão. Sua preocupação vai além da Europa, aos Estados Unidos. Bento XVI nos propõe uma visão do primeiro mundo, uma crítica de alguns aspectos da sociedade moderna que inclui a Europa e os Estados Unidos. Uma cultura muito secularizada, uma cultura que encobre a liberdade individual, submergida ao bem comum. Uma cultura sem uma base moral comum atinge a um sentido relativo da moral. Para Bento XVI, os Estados Unidos têm uma posição cultural única no mundo moderno. Partilha alguns problemas da Europa, mas evita outros. Diferente da Europa, os Estados Unidos continua na Igreja. O Papa pensa que os americanos desenvolveram certas atitudes que apresentam uma nova forma de abordar a religião e a política. Existe um sentido religioso em grande parte dos Estados Unidos. É um país muito secularizado, mas tem um sentido religioso, talvez mais palpável em alguns aspectos, que existe na Europa moderna. Eu creio que o Papa o valoriza e tratará de aproveitá-lo. Creo que el Papa lo valora y que tratará de aprovecharlo. In some areas of modern Europe, and I think he appreciates that, and will try to build on that. Observando que a cultura ocidental substituiu cada vez mais a fé em Deus pela fé no progresso humano, o Papa vê a Europa não somente em queda, mas à beira do abismo. Por isso é muito significativo que Joseph Ratzinger escolhesse o nome de Bento. Escolheu o nome de Bento em parte para lembrar que a Europa nasceu sob a proteção de São Bento e preserva a cultura cristã. Ser preservada. A progressiva expansão da ordem beneditina fundada por ele exerceu uma enorme influência na difusão do cristianismo em todo o continente. São Bento é um ponto de referência fundamental para a unidade da Europa e uma lembrança das irrenunciáveis raízes cristãs e da sua cultura e de sua civilização. Para o Papa, a cultura toma uma força na lei natural, escrita em cada coração humano. Esse terreno comum se encontra em todos os países do mundo e somente nesse terreno os povos podem prosperar. Para ele, reavivar a consciência da lei natural é vital para a defesa da liberdade e da dignidade humana, algo em torno do qual se pode unir as diferentes religiões. A verdade sobre a pessoa humana é a resposta ao relativismo, ao laicismo radical e às ideologias violentas. Somente ao reconhecimento da centralidade da pessoa podemos encontrar um terreno comum. Podemos superar as diferenças culturais e neutralizar a força explosiva das ideologias. O Papa condenou freneticamente o uso da violência em nome de Deus. Durante uma aula magistral sobre a fé e a razão em sua antiga universidade de Regensburg, na Alemanha, citou o diálogo entre o imperador medieval e um sábio persa sobre o cristianismo e o Islã. Em tom duro, o imperador acusou o Islã de ser uma religião violenta. O Papa se distanciou das palavras do imperador, mas sublinhou a importância de que a fé esteja ligada à razão. O argumento decisivo contra a conversão violenta é esse: não atuar de acordo com a razão é contrária à natureza de Deus. Mas para os ensinamentos muçulmanos, Deus é essencialmente transcendente. Sua vontade não está ligada a nenhuma de nossas categorias e nem mesmo à racionalidade. Em outra aparição pública, esclareceu que de nenhum modo compartilhava a opinião do imperador.
que Manuel II Minha intenção era muito diferente. A partir do que Manuel II disse de modo positivo, com palavras belíssimas a propósito da racionalidade, que nos deve guiar na transmissão da fé, eu queria explicar que não é a religião e a violência, mas é a religião e a razão que nos devem guiar pela mão. ragione vanno insieme. Pouco depois, realizou uma viagem planejada há meses até a Turquia. Sua primeira visita a um país muçulmano. Mas o ambiente era hostil. Tinham sido organizados protestos e se temia pela sua segurança. Cada movimento do Papa foi analisado e cada encontro representava um novo desafio, como, por exemplo, seu encontro com o presidente de assuntos religiosos. İslam dininin tarihi ve A islamofobia desenvolve a ideia de que o Islã fomenta a violência, de que o Islã se propagou com a espada. Todo muçulmano se sente profundamente ofendido com tais acusações. kaynaklandığını hep birlikte müşahede etmekteyiz. O Papa respondeu de modo tranquilo e conciliador, o que ajudou a acalmar a situação. O melhor modo de avançar é através de um diálogo autêntico entre cristãos e muçulmanos, fundamentado na verdade e inspirado por um desejo sincero de conhecer-se melhor uns aos outros, respeitando as diferenças e reconhecendo o que temos em comum. O Gran Mufti de Istambul, que é professor do pensamento islâmico, tinha esperanças que a visita do Papa em Istambul poderia construir pontes depois de Regensburg. Às vezes, algo que começou mal chega a um bom final. A boa vontade de ambas as partes possibilitou uma inesperada visita à Mesquita Azul. O Gran Mufti o acompanhou e o convidou a realizar o momento de oração. A imagem do Papa e do Mufti rezando impressionou a todos em Turquia, e não somente na Turquia. Pouco tempo depois, estudiosos muçulmanos ofereceram uma resposta acadêmica pelo discurso de Regensburg, abrindo assim um novo capítulo de diálogo entre pensadores cristãos e muçulmanos. Este edifício nos Jardins Vaticanos é a casa da Pontifícia Academia da Ciência, fundada em 1603. É a academia científica mais antiga do mundo. Conta hoje com 78 membros do mundo inteiro, líderes em seus campos e com vários prêmios Nobéis. São homens e mulheres que assessoram o Papa em questões científicas e o mantêm atualizado. O Papa está convencido que não existe nenhum conflito entre ciência e fé. Combate a ideia equivocada que a Igreja se opõe ao progresso científico. Para ele é uma questão de respeito mútuo, destacando o perigo que a ciência se torne um fim em si mesmo sem reconhecer suas próprias limitações. Isso promove pesquisas ausentes de ética que não servem ao ser humano, mas a coisifica. O Papa explica especialmente a situação na qual o homem coloca sua esperança no progresso humano a custas do ser humano, instrumentalizando-o, inclusive destruindo o ser humano para o bem de seres humanos. Isso seria o fim da nossa civilização. Se a ciência deve servir ao bem da humanidade, precisa estar aberta à sabedoria do que é verdadeiramente bom. We know that science can be used for the good or for the bad of man. Sabemos que a ciência pode ser usada para o bem e para o mal do homem, para o bem ou para o mal. O homem pode ser destruído pela ciência e não basta praticar a ciência pura, pois a ciência entra no mercado e está à disposição do poder social. Precisamos de sabedoria para colocar em contato a ciência com a vida humana real. Esta é a mensagem de Bento XVI. Wisdom in order to bring science in contact with the real human life. And this is the message of Benedict XVI. O mesmo se aplica ao meio ambiente. Desde que foi eleito Papa, tem feito pronunciamentos com respeito ao cuidado responsável ao meio ambiente. Porque o temor de Deus e a sabedoria têm como consciência tal responsabilidade. Apoiando-se Santo Agostinho, o Papa diagnosticou uma espécie de patologia do sono de tipo espiritual na Europa e no Ocidente,
e considera seu dever despertá-los como o ato do verdadeiro amor cristão. Look around. Most people are not really interested in their own lives. Olhemos ao nosso redor. A maior parte das pessoas não se interessa realmente por suas próprias vidas. Leem televisão, leem revistas, identificam-se com modelos propostos pelos meios de comunicação, modelos sem dor nem fé. Todos são fáceis e bons. Não aposto no matrimônio, não aposto no amor verdadeiro, mas aposto nas estrelas de Hollywood, pelo YouTube, pelo mundo virtual. Estão divididos e sua vida real continua sendo pobre. Imaginam que vivem outra vida e perdem o contato com a vida real. You imagine living another life, and you lose contact with your real life. A ênfase do Papa não é em absoluto teórica, pois propõe uma volta à realidade, ao mundo no qual o sentido da vida, do amor e da esperança, para que a pessoa real e a família sejam colocadas novamente no centro das atenções. I think this is perhaps the main feature. Creio que a principal característica do seu ensinamento é esta. Jesus Cristo é o homem que é o Filho de Deus, o homem que introduz o homem na vida verdadeira. Não é a vida eterna depois da morte, pois já começa agora e que é possível viver a compaixão. Living a life of passion. Aparecem sinais que a mensagem do Papa começa a ser ouvida. As pessoas estão novamente falando sobre as questões fundamentais. Durante muito tempo era quase proibido considerar esses temas. Havia a ideia que precisam ser neutralizados. They had to be neutralized. Segundo jornalistas alemães em Roma, também em sua terra natal, onde o pensamento laico prevaleceu, os ensinamentos do Papa começam a ganhar espaço. Pode-se falar de temas utópicos que antes eram proibidos. Pode-se escrever sobre a Eucaristia, pode-se escrever sobre liturgia, pode-se escrever sobre qualquer coisa. Há uma revolução Ratzinger, mas é diferente do que muita gente esperava. Papa Bento XVI é um homem muito cuidadoso, metódico, que escolhe sua agenda com muito cuidado. Foi a primeira decepção, principalmente dos jornalistas que esperavam do que eles denominavam de Revolução Ratzinger. A revolução está chegando, mas de modo lento. Desde que foi eleito Papa, Bento XVI fez algumas mudanças. Lembremos que em seus escritos, como o cardeal Joseph Ratzinger dizia que não se deve fazer as coisas muito bruscamente. Na minha opinião, a palavra que resume o pontificado de Bento XVI é sabedoria. Com o legado que tem e com sua experiência, um homem sábio, no que comunica e no modo como reage aos acontecimentos políticos. Para muitos católicos, o histórico dia no qual o cardeal Ratzinger foi eleito Supremo Pastor da Igreja Católica ficará gravado para sempre em suas memórias. Mas nem todos lhe deram calorosas boas-vindas. A imagem de Joseph Ratzinger nos meios de comunicação era de um duro vigilante doutrinal, alguém rígido, frio, dogmático e duro. Era uma imagem baseada na percepção de seu cargo anterior como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, que defende a Igreja das Heresias. Era fácil apresentá-lo como um severo encarregado da disciplina. Às vezes as pessoas classificam João Paulo II como o bom pastor da igreja e o pastor alemão Ratzinger, o Panzenkardinal, como aquele que mordia. Mas não é justo, porque ele é muito sensível à autoridade da igreja. Por isso estou convencido que fez aquilo que João Paulo II queria que fizesse. I'm convinced and I know about it that he always did what John Paul II intended to do. A charge jornalística de cão de guarda da doutrina começou a desaparecer no momento que ele começou a aparecer ao mundo inteiro. No momento que apareceu no balcão em todas as câmeras do mundo o enfocaram, foi impossível desvirtuá-lo. Não havia possibilidade de traçar uma caricatura.
Apareceu com sensibilidade, sorrindo, e desse modo conquistou o mundo. Quando era cardeal, pensava que o futuro reservaria uma igreja menor e mais purificada. Mas como o Papa tem atraído multidões cada vez maiores que ouvem o que ele diz. Bento XVI conseguiu ser Papa no sentido de ser um pai, de ser católico no sentido de abraçar a todos, mas tem também coisas para dizer às pessoas que percebem que esse homem tem algo importante para dizer a nós e que devemos ouvi-lo. Na noite de 12 de abril de 2005, 1.200.000 católicos perderam o seu pastor na terra. O mundo perdeu João Paulo, o Grande. O Papa está sempre próximo de mim, dos seus textos. Eu o vejo, o sinto falando. Desse modo, consigo manter um diálogo comum com ele. Tal aproximação não se limita a palavras e textos, porque atrás dos textos eu o escuto. O Papa foi para a casa do Pai e, portanto, não desapareceu. El Papa ha ido a la casa del Padre y, por lo tanto, no ha desaparecido. Un uomo che è andato al Signore non si è allontanato. Seguir os passos de Papa Wojtyla não será fácil, e muitos pensaram que é humanamente impossível. O Papa Bento XVI nos mostrou que existe vida na Igreja Católica depois de João Paulo II. Muitas pessoas se perguntavam como continuaria a Igreja Católica e quem poderia ocupar o seu lugar. O que Bento XVI foi mostrar à Igreja Católica que existe um modo diferente de ser Papa, com uma agenda menos frenética e menos ativa, mas com o mesmo impacto. Joseph Ratzinger sabe que não está sozinho. Como sabe que não é o protagonista. Sua tarefa é dirigir os caminhos de quem representa. No dia de sua ordenação sacerdotal foi um evento para toda uma cidade católica como a sua Baviera. O povo foi às ruas de modo massivo, as bandas tocavam música e o exaltavam. E ele dizia a si mesmo: Joseph, isso não é para ti, é para quem representas. Wojtyla was a great man. Karol Wojtyla foi um grande homem, Ratzinger é um grande homem, mas o que nós seguimos são os ensinamentos de Jesus Cristo e não somente seus ensinamentos, mas sua presença através de diferentes papas e diferentes homens. True different man. Digo que o Papa Bento XVI é um dos maiores presentes que Deus deu à Igreja Católica nos tempos modernos. Precisamos apreciá-lo e ajudá-lo no seu trabalho. In his work.